Essa antena é uma das minhas memórias mais antigas de São Paulo. Eu e minha família passávamos as férias aqui desde que eu era pequena. Essa era a vista do apartamento da minha avó, e por coincidência, hoje em dia eu moro no mesmo prédio. Meu nome é Isabela, nasci em Rio Branco, no Acre. Sim, eu sou acriana. Geralmente, quando eu falo de onde eu sou, as pessoas ficam bem chocadas. Vim morar em São Paulo há 4 anos para estudar jornalismo. E quando pensei no meu trabalho de conclusão de curso, decidi responder a pergunta que mais me fazem aqui. Afinal, como é o Acre? É o que eu vou tentar responder nessas 2 semanas que vou ficar em Rio Branco. Faz 1 ano que eu não vou para Rio Branco, faz 1 ano que eu não vejo a maioria dos meus amigos e vários familiares. Meus pais eu vi faz 1 mês, que eles foram me visitar em São Paulo. Mas é isso. Longo passeio, eu sei, o que não tem preço. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Rio Branco, Acre. São 23 horas e 55 minutos. Como podem ver, o Acre existe. O fuso horário em relação a Brasília é de 2 horas a menos. A temperatura sempre de muito calor, na média de 30 graus nos dias mais frescos e quase nenhum vento. Espero que tenham uma boa estadia. Esses são os meus pais me buscando na correria de não pegar uma multa. Minha mãe se chama Ana Tércia e meu pai é o Glaucio. Eles têm nomes estranhos, eu sei, mas não é regra no Acre, tá? Eles administram um hotel aqui na cidade. E tem que sair isso no TCC? Tem. Como minha primeira entrevistada, escolhi a Carol Barreto. Depois de se aposentar da carreira de professora na Universidade Federal do Acre, ela comprou uma fazenda na estrada entre Rio Branco e o município Senador Guiomar. Lá abriu o Café da Carol, onde oferece café da manhã e almoço em um local longe das tecnologias e problemas de uma cidade urbana. Carol não perdeu algumas características de uma professora. Adora falar em público. Toda a minha vida eu fui professora. Por isso que eu adoro falar, né? Que a professora tem que mais gosta de falar. Por isso, eu costumo conversar abertamente com seus clientes sobre experiências da vida, sobre o que está acontecendo no país e no mundo e sobre o seu restaurante. Tenho muito medo de ficar parada, porque eu sou uma pessoa que tem um temperamento muito, vamos dizer assim, em cima, focado na questão da produtividade. Para mim, o trabalho é algo assim que espanta qualquer doença, qualquer depressão, qualquer chatice, né? E então eu fiz essa opção para continuar viva e vim para um lugar em que eu encontro outros seres vivos. E aí houve naturalmente um somatório, né? Uma harmonização quando eu fiz essa opção. Eu tenho aqui muitos animais, aproveito para incentivar principalmente os pais, né? Na questão de Ter contato com a natureza. com a natureza, seja ela animal ou vegetal. Porque é uma coisa que na prática, no cotidiano, a gente vem percebendo que está havendo um distanciamento, né? E eu, como fui uma pessoa que nasci em roça, eu nasci em fazenda pecuária, vi onde a família é grande, eu percebo hoje mais do que nunca a importância deste convívio, a importância dessa mistura. E aí quando eu observo, né, seja aqui ou nos grandes centros, né, a criança está muito voltada para a questão do consumismo. Hoje ele quer um brinquedo, amanhã é outro. A questão das mídias, né, embora ela tenha a sua importância, mas as crianças desde pequenininho já estão
carregando um equipamento desse nas mãos. Como estávamos no meio do caminho para Chapuri, cidade onde nasceu Chico Mendes, decidimos pegar a estrada até lá. Meu irmão mais novo, o Júnior, fez o favor de dirigir. Que o TCC é bom ou não? É complicado explicar quem é Chico Mendes em tão pouco tempo. Ele foi o símbolo da luta pela preservação da floresta amazônica e foi assassinado em 1988 a mando de um fazendeiro. Ele é um acriano que chamou a atenção do mundo inteiro com seu ativismo. Achei importante mostrar a casa em que ele morou e infelizmente também foi morto. Só que não deu certo já que o local estava fechado. No fim do dia, teve esse pôr do sol. Pra mim, o céu do meu Acre é o mais lindo que tem, mas eu sou suspeita pra falar, né? A história do Acre é realmente muito interessante, mas é impossível contar ela inteira aqui. Conversei com a minha professora do ensino médio, a Tereza Carvalho, sobre o embate entre seringueiros e fazendeiros que vieram do sul e sudeste do país na década de 1970. Para mim, eu tenho a história do Acre antes do Chico e depois do Chico. A gente caminhava para o quê? Para o desmatamento intenso, para a pecuária, né? E era comum no Acre, pistoleiro para todo lado, uma vida, matava-se uma pessoa por equivalente hoje a R$100, se matava alguém. Nossa. Aqui a violência era extrema. E após a morte do Chico, a pressão internacional foi tão intensa que também radicalizaram até, né? Chegou a se proibir totalmente o desmate. Chegou a ficar, né? Exageraram até também. Mas com a pressão internacional, o governo federal começou a fazer mudanças aqui. Infelizmente, precisa pessoas morrerem. Como fazer para impedir que o fazendeiro desmate? Então, quando eles sabiam que a área ia ser desmatada, eles, de madrugada, acampavam na região. E a prioridade é levar quem para lá? De preferência, grávida, criança e idoso. Porque aí tinha que chamar a imprensa também, lógico, para mostrar, né? E aí, lógico, qual o fazendeiro, aliás, quer ter coragem de enfiar um trator num acampamento que tem só grávida, criança e idoso? Mas a imprensa cobria? Imprensa local, alguns... local do Brasil. Não. Vai, mas aí que tá. Quando o Chico é agraciado com o prêmio da ONU, aí os olhos do mundo se voltam para cá. Eu particularmente diria assim, o Chico, ele, na origem dele, ele não era ecologista. A luta do Chico era pelo seringueiro. Mas quando ele viu que lá fora, né, ele só teria voz, só seria escutado se ele falasse no meio ambiente, aí é quando ele passou a ter um discurso ecologista. Tá? Mas é igual a reserva extrativista. A função da reserva, quando ela é criada, não é para preservar o ambiente em si, a natureza. Não, é preservar o estilo de vida do seringueiro. A primeira vez que eu trabalhei em um jornal na vida foi na Gazeta do Acre, impresso que nasceu em 1985. Fiz um estágio de férias em 2015 e foi um grande aprendizado para mim. Decidi entrevistar o dono do jornal, o Silvio Martinello. Catarinense, ele se formou em jornalismo em São Paulo e se mudou para o Acre naquela mesma época que eu conversei com a Tereza na entrevista anterior, lembra? Quando os fazendeiros desmatavam a floresta e os seringueiros lutavam contra, muitos sendo mortos por conta disso. Quando eu recebi o convite do Dom Moacir para vir para o Acre. Dom Moacir Greche foi um bispo católico brasileiro e amigo de Silvio. Porque só tinha um jornal no Acre, né, na época, e totalmente a favor, né, dos governos e coisa e tal. E o Dom Moacir já vinha lutando, né, contra essa expulsão dos seringueiros, essa realidade toda cruel que havia aqui. Então eu vim aqui, encontrei o Elcio Martins, que era correspondente
do jornal Estado de São Paulo. O Elcio ainda está aqui, né? E fundamos o jornal Varadouro, né? Que era também um jornal nos moldes dos jornais alternativos que existiam na época. Opinião, né? Movimento, Pasquim, né? E foi muito bem recebido o jornal. O que você lembra mais dessa época? Período difícil, né? Porque essas denúncias que a gente fazia da expulsão de seringueiros, até de mortes e coisa e tal, né? Teve uma reação muito forte também dos fazendeiros. Da morte do Chico Mendes, por exemplo, né? Aí teve toda aquela cobertura, uma repercussão internacional, né? Aí a mulher de um fazendeiro, uma vez, né? Eu estava chegando no jornal de manhã para trabalhar, ela chegou também atrás do carro do jornal, ela disse: seu Silvio, eu queria falar com o senhor. Eu disse: eu não quero falar com a senhora, porque eu conhecia o marido dela, que era um dos principais, né, que se chamava, era até o líder da UDR aqui no Acre, né? Aquela União Democrática Ruralista, que existe até hoje em dia. Sério? Que é a tal da bancada ruralista, né, na Câmara, né? Vem daí. Entende? Ela disse: não, mas é uma coisa importante que te interessa. Eu disse: tá, vamos lá, vamos subir, né? Aí ela subiu, não era aqui, era uma outra sede do jornal. Ela disse: olha, eu queria lhe falar uma coisa. Teve uma reunião essa semana entre os fazendeiros, né, mais o coronel Idebrando Pascoal. Opa! E a decisão a decisão foi de que, né, iriam matar você e o Elcio Martins. Era isso que eu ia te perguntar, se já tinha sofrido ameaça. Meu Deus. Eu disse: olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou denunciar, né? Aí, só um pouquinho. Tudo bem. Aí ela disse: não, mas discutindo melhor lá a coisa, disseram que a repercussão seria pior. E continuamos do mesmo jeito. Esse é um aspecto de como era fazer jornalismo no Acre, né? Meu Deus. Muito perigoso. Outro jornalista que eu não pude deixar de entrevistar é o Aires Rocha, que é meio que o William Bonner acriano. Ele é apresentador do Jornal do Acre, segunda edição. Dá pra ver que ele é bem sério e profissional, né? Mas olha só como ele é fora do jornal. Quando eu conheci o Aires, uma notícia grande estava prestes a ser divulgada. Nem ele nem eu sabíamos ainda. Ele foi sorteado para apresentar o Jornal Nacional na comemoração de 50 anos. O William Bonner até ajeitou a gravata dele. Tá feito o nome da sua gravata. Agora, isso é o seguinte, né? É porque hoje ele vai participar do Jornal Nacional, nós vamos apresentá-lo. O que foi pior que já aconteceu ao vivo, assim, que um problema? Foi tipo assim, fui ler uma seca, né? Uma seca é só sem imagem. E do nada, menina, mas como ao vivo tudo acontece, né? E no meio dessa seca eu me lembrei de uma piada e eu comecei a rir, sabe? E eu não sabia se lia ou se ria da piada. Até hoje eu não sei por que eu tô aqui, entendeu? Mas deu certo. Não, é assim, porque eu era bancário, na verdade, né? E daí eu trabalhava só de manhã, pela parte da manhã. E aí eu fui atrás de emprego, né? Um outro coisa pra fazer. Daí eu cheguei lá no cara lá, na Bandeirantes, inclusive, ali, no Bosque. Cheguei lá e perguntei se eles precisavam de alguém. Aí disseram: você faz o quê? Eu digo: eu não faço nada. Eu não fazia nada de televisão, né? E o pior, sabe o que era? A chefe do jornalismo lá na Bandeirantes, ela disse assim: vai lá na TV Acre, mais tarde. Eu pensei que ela ia me indicar alguém. Quando eu chego lá, ela fechava o jornal de lá e do outro.
A Jacira fechava os 2 jornais. Ah, pensou? Aí tá, fiquei lá um tempo na redação, vendo como é que não sabia nem. Aquela máquina de escrever Olivetti antiga pra caramba. E daí eu comecei a prestar atenção, não sei o quê. E um belo dia, depois de uns 20 dias, quem apresentava o esporte faltou. E a moça lá me chamou, a gerente de jornalismo me chamou, disse assim, tu tem coragem lá de apresentar o esporte e tal. E assim, quando a gente sente que a gente é capaz de alguma coisa, né? Eu tinha aquela coisa que, dava, desinibido. Eu sempre fui assim, quando ter vergonha de falar, de público, eu nunca tive. E daí eu fui apresentar, mas claro, gaguejando muito, errando muito, tremendo pra caramba. Mas aí ele disse assim, treina mais um pouco que vai dar certo. Digo, tá, eu ficava em casa no espelho, né? Sempre no espelho, falando sozinho pra mim, aquele negócio todo e tal, falando bonito, impostando a voz. E depois, quem apresentava o Jornal do Acre era a Beth Passo. Ela tava bem antiga já. E ela saiu. Aí ela saiu, eu fiquei no lugar dela até hoje. Aí estamos aí. Aí eu amo a nossa gente, principalmente essa receptividade assim, sabe, Isabela? Eu já viajei, tive o prazer de viajar bastante, conhecer vários estados aí e tal. Mas assim, eu acho que essa receptividade do acreano, eu acho é o que mais me toca, o que mais me segura, eu acho que tem a ver com a gente, é de berço. Eu acho que Norte e Nordeste tem muito a ver assim. Obrigado, viu? Fico muito feliz em ter ajudado. Beleza, testando a lapela. Eu também quis entrevistar o Gabriel Santos por conta do seu ativismo político aqui no Acre. Conheci ele durante as eleições de 2018, quando era candidato a deputado estadual pela Rede Sustentabilidade. Não foi eleito, mas isso não o impede de lutar pelas suas causas. Conversei sobre isso e também sobre as festas badaladas que ele organizava pela produtora Se Acredita. Às vezes a gente convive tanto nas nossas bolhas que a gente imagina que todo mundo tem acesso à educação, todo mundo tem acesso à saúde, a coisas básicas e a gente não se coloca no lugar das pessoas que não têm. Então é importante ter o conhecimento desses dois lados. Esse é o meu maior desafio hoje, aprender a conciliar uma vida com responsabilidades extremas, não só aqui do meu escritório, mas das questões que eu cuido, questões públicas, mas é uma questão de um garoto de 25 anos que só quer se divertir como qualquer outro rapaz de 25 anos. Nossas festas, a gente criou uma produtora no final do ano e esse ano resolvemos fazer algumas festas. Ela tem que ter 3 pilares de sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, financeira, a social, se ela tem que ter uma finalidade social, ela não pode existir só por existir, e a ambiental, ecológica. A gente tem que compensar toda a poluição e toda a sujeira que a gente produz, aquilo tem que ser revestido em árvores depois plantadas. Meses depois dessa entrevista, o Gabriel foi listado pelo site Global Shakers como uma das 15 pessoas que estão lutando para defender a floresta amazônica ao redor do mundo. Junto com ele foram mencionados o Leonardo DiCaprio e a sueca Greta Thunberg. O que eu mais gosto no Acre é esse espírito de comunidade que a gente tem ainda. De como a gente é como se fosse um bairro ainda, sabe? Tem uns lados ruins, mas tem um lado muito bom, porque isso representa uma potência muito grande, sabe? A gente tem uma potência criativa, criadora. Tenho certeza absoluta que o Acre do futuro vai ser construído pela gente. Quando eu perguntei para os meus amigos quem eu deveria entrevistar, o Enoque Tavares foi sugerido várias vezes. Ele é um artesão que mora na estrada do aeroporto Plácido de Castro. Ele fez da casa dele um museu ao ar livre chamado Casa Mapinguari. O espaço expõe figuras folclóricas feitas por ele com ferro e concreto. O local é aberto 24 horas e tem entrada gratuita para todo mundo visitar. Eu sou paraense, né? Morei na colônia. Belém do Pará, o bairro que eu morava era a colônia, antigamente, hoje já não é, a cidade avançou. Então eu tive a possibilidade de escutar essas histórias através dos índios, caboclo, seringueiro, caçador. Tem pessoal que conta muita verdade, mas também sai muita lenda e muita mentira, né? Mas tudo bem. E eu já ia fazendo isso, eles iam falando, eu fazia alguma coisa de argila desde os 10 anos, que meu pai era pintor, artista plástico, né? Não era escultor, mas eu tinha habilidade para mão, eu fazia esses bonequinhos de argila. E
era muito ligado ao que eles contavam. E o meu sonho um dia era fazer tipo um museu para representar a nossa história da Amazônia, para o pessoal visitar, para não morrer nossa riqueza, né? Esse nosso folclore, se podemos chamar de folclore, cultura, né? E está dando certo, né? Eu vim para cá pro Acre faz 10 anos, comprei isso aqui justamente porque é passagem do aeroporto, eu sei que passa muita gente aí, principalmente o pessoal do governo, viagem. Eles entram aqui de noite para visitar, aqui vem as escolas, vem as creches, eu conto as histórias, às vezes eles trazem um contador de história junto com eles, né? Quando não eu saio e conto alguma coisa, sei contar. E deu certo, né? Porque é uma coisa que eu vou deixar. É um legado meu que eu vou deixar. Ele é do Centro-Oeste, é o Saci Pererê. Ele viaja no remoinho, né, na história. Então eu vou ler isso aqui, ó, para as crianças entrar aqui, bater foto, né. Aí até eu escrevi aqui no peito dele, não fume. E eu vou agora reformar, porque a chuva castigou muito. Aí tem criança que pergunta, por que ele está fumando e o senhor botou aí não fume? Disse, não, ele fuma. Mas ele pede para vocês não fumar, porque o pai dele, do Saci, aqui morreu de câncer, faz mal. Aí eles, é mesmo se é. Aí é claro que eu não poderia deixar de falar da nossa gastronomia, né? Quando me mudei do Acre, descobri que muitos estados brasileiros não conhecem o tacacá. É um prato de origem indígena, típico de toda a região amazônica. Esse caldo amarelado é chamado tucupi, feito a partir da mandioca. Dentro tem goma de tapioca e é servida com jambu, uma erva que dá dormência na boca, e camarão seco. Ele é servido em cuias. Um prato típico acreano é a baixaria, que vem cuscuz, carne moída, salada de tomate com cheiro verde e ovo frito com gema mole. O jeito acreano de comer é misturar tudo. Uma curiosidade é que esse prato é comido no café da manhã e muitas pessoas comem depois de sair da balada de madrugada. Eu não poderia esquecer nossos salgados. Fui no Cantinho Lanche do Pastor, o lugar favorito de Rio Branco para se comer quibe de arroz e de macaxeira. São um legado dos libaneses que migraram para o Acre. Como não acharam ingredientes para o quibe tradicional, usaram a macaxeira e o arroz para substituir o trigo. E temos também a saltenha, que é um pastel boliviano que nós acreanizamos. Dentro tem frango, batata e azeitona. Tu acha que o meu documentário vai ser legal? Lindo, top. Me despedir da minha família e dos meus amigos é sempre a parte mais difícil. Ficar longe deles é o maior sacrifício que fiz e faço para poder realizar os meus sonhos em São Paulo. Não é desse jeito não, né? Tô filmando. Chegando de moto assim, linda. A gente acha que vai ficando mais fácil, mas é o contrário. Vai ficando mais difícil. Mas em cada retorno à minha casa, eu tenho o incentivo daqueles que amo para seguir buscando aquilo que eu quero. Esse documentário mostra um pouco todas as pessoas incríveis aqui. Dá um relance de vidas, locais, olhares e jeitos únicos. Não sei exatamente do que outras provas as pessoas precisam, mas para mim a resposta é clara que sim, o Acre existe.